sou a Mayara, e temos a Gi, não sei onde ela tá aparecendo, mas temos a Gi, nós somos redatoras. E estamos aqui com o Henry, redator também. Hoje ele é Head of Copy do PicPay. Ele já teve passagens por Portugal. E tem um Instagram chamado Derrete Real. Como fala? É Derreti. Derreti, tá. Derreti Real. E agora o YouTube da Segue a Dev também, onde ele dá dicas para profissionais que estão começando no mercado. Então, além de redator, você também é produtor musical, que a gente descobriu. Opa! Fizemos uma pesquisinha. Filmmaker e storyteller. Então, pra gente começar, a gente queria saber qual é o filme que mais te inspira, como mero mortal, não como publicitário? Sabe, eu tenho 2 filmes que eu gosto muito. Vou escolher um, então. Eu gosto muito do Fabuloso Destino da Amélie Poulain. Acho que é um filme lindo desde a direção de arte, da direção de fotografia até o roteiro. Para mim é um filme completíssimo, assim. E eu adoro histórias, então é um, para mim, que está na minha lista, assim, desde sempre. Eu tenho em DVD. Acho que eu nem tenho onde assistir o DVD, mas eu tenho DVD. E, putz, eu super recomendo, amo esse filme. A gente também, durante essa pesquisa, né, a gente viu que você passou um tempo trabalhando em agências em Portugal. Aí a gente queria saber quais são as diferenças as principais diferenças que você viu entre o mercado de lá e o mercado daqui. Então, vamos lá. Quanto a Portugal, tem algumas similaridades e tem muitas diferenças. A principal diferença, número 1, é a língua, por incrível que pareça. Escrever em português de Portugal não é moleza, tem muitas particularidades, desde flexões de verbo até palavras mesmo, que são muito diferentes. E, por exemplo, vou dar um exemplo super básico. Descarga em português de Portugal é autoclisma. Então, assim, tem coisas que a gente simplesmente não sabe. Quando eu cheguei lá, pelo menos por 1-2 meses, assim, o meu chefe me ajudava bastante, ou ele olhava, ou algum outro redator, dava uma revisada, assim, no que eu estava fazendo, porque senão chegava no cliente, o cliente falava isso aqui está escrito em brasileiro, né? Dá para saber que foi escrito por um brasileiro e não por um português. Mas depois, assim, isso a gente pega rápido, assim. Se você ficar atento, faz amizade com português, começa a conversar mesmo, assim. Você tem que se jogar para conversar mesmo em português de Portugal. E aí a coisa pega, assim, e dá para tirar de letra tranquilo. Em termos de trabalho, uma coisa que é diferente lá, e em alguns outros países também, a mídia não fica dentro da agência. Então, eu trabalhei na Fuel. A Fuel é uma agência criativa da Havas, em Portugal. E é uma agência criativa que circula sempre entre top 1, top 2. Está sempre ali, batalhando pelas primeiras posições no mercado. E a Fuel é uma agência criativa. Você tem dentro da agência... eu vou resumir e vou esquecer um monte de gente, mas... Basicamente, você tem dentro da agência atendimento, esse lance da língua você acha mais fácil para o DA? Acho. Já vou voltar nisso. Dentro da agência, você tem praticamente atendimento, planejamento, RTV e criação. Aí você tem também financeiro, outras coisas, mas não tem mídia. E isso muda bastante. Eu tenho uma percepção que os briefings, do jeito que chega, você tem muito pouco aquela coisa, já compramos esse espaço aqui, precisa criar para ele. Então,
Obviamente isso pode acontecer também, mas não é via de regra. A Havas, em específico, ela está montando ao redor do mundo inteiro. Aqui no Brasil, se eu não me engano também, assim, eles tentam juntar todas as agências do grupo em um só lugar. Então, lá em Portugal, é na Avenida da Liberdade, que é a Champs-Élysées de Lisboa, tem um prédio magnífico, que é o Havas Village. Então, lá dentro do prédio, a Fuel tem 2 andares. Tem um andar do outro lado, que é um prédio que você entra, tem um bloco, um saguão e outro bloco. Então, do outro lado está a mídia. Então, se a gente precisa falar com eles, tal, desenvolver alguma coisa em conjunto, passa a mão no telefone e vai até lá. Mas não faz parte da agência. E isso, a impressão que eu tenho é que criativamente é bem interessante. Porque não que eu ache ruim a mídia estar na agência e o modelo do Brasil, mas a gente não fica atrelado à venda de mídia. E a agência consegue ser uma agência puramente criativa, né? A agência está vendendo ideia. Voltando um pouquinho para o lance da língua, se eu acho mais fácil para o DA, eu acho mais fácil para o DA, sim. Eu tenho alguns amigos diretores de arte que passaram por experiências fora do Brasil, em alguns países, e eu tenho um amigo que já foi para o Peru, eu tenho um amigo na Alemanha, tenho um amigo em vários lugares, e em Londres, e para o DA, não necessariamente a língua é um entrave. Às vezes o cara está na Alemanha, está trabalhando em inglês, o copy até vai escrever em alemão, mas para o DA acaba sendo mais fácil, assim, essa questão da língua em si. Legal. E daí você voltou para o Brasil para trabalhar no PicPay, né? Exato. Essa é mais ou menos por aí. Como foi mudar de uma agência para trabalhar no cliente? E quais as diferenças, prós e contras, tipo, a rotina, cases legais que saíram, se cansa pensar, uma pergunta que a gente tinha te feito anteriormente, se cansa para pensar para o mesmo segmento sempre. Ah, sim. Putz, essa pergunta tem várias perguntas dentro dela, peraí que eu vou tentar destrinchar. Passar da agência para o cliente, né? Antes de ir para Portugal, eu tinha trabalhado em várias agências aqui no Brasil. Acho que é até mais justo comparar passar das agências do Brasil para o cliente aqui, do que a experiência até em Portugal. Mas o que eu acho? Eu acho que hoje em dia a propaganda ela funciona em ondas, assim, né? A gente está com uma onda acontecendo bem grande de in-houses, né? Tem o PicPay, tem o Nubank, tem a Oliver fazendo um monte de house em vários clientes. E eu conversei bastante com um amigo que foi diretor de criação de uma house lá atrás, de uma house da Samsung, e ele me falou assim, cara, quando eu fui para a house, talvez não fosse o momento, agora tem um momento muito interessante. E aí eu volto para o que voltando para minha experiência hoje em dia. Putz, você eliminar as barreiras que você tem para chegar num tomador de decisões é uma coisa maravilhosa quando a gente está trabalhando com ideia. Porque quando você tem muitas pessoas no processo, o que acontece? Fica um telefone sem fio, às vezes essa pessoa acha uma coisinha. Imagina o tomador de decisão está aqui. Essa pessoa acha uma coisinha, essa pessoa acha uma coisinha, essa pessoa acha uma coisinha. Chega lá já um Frankenstein, não tem a ver com a primeira ideia. Eliminar essas barreiras é muito bom. Isso, por exemplo, em Portugal, que é um mercado consideravelmente menor do que o do Brasil, era uma coisa que a gente conseguia eliminar um tanto essas barreiras. Era apresentar para o diretor de criação levava para o cliente, o cliente falava com o chefe dele e
acabou, tinham menos barreiras do que eu sentia trabalhando em agências aqui no Brasil. E trabalhando agora numa house, o que eu sinto é que são menos barreiras ainda, porque o cara que vai aprovar a ideia está sentado ali. Então, o processo de tirar uma coisa da sua cabeça para ela ver a luz do dia é muito mais curto. E isso é muito legal. Outra coisa interessante, eu acho que você trabalhar com um cliente... Assim, o cliente que eu trabalho hoje em dia não é exatamente um cliente único, porque tem vários produtos dentro da empresa. Então, às vezes, você está trabalhando para uma coisa, você está trabalhando para outra, pode ser bem diferente, apesar do segmento ser o mesmo. Mas você trabalhar com um cliente só, você cria um entendimento. Eu posso até falar de outras experiências que eu trabalhei 3, quase 4 anos com o Bradesco, e hoje eu estou no PicPay há acho que 7 meses, se eu não me engano. Então, a experiência ainda não é tão longa. Mas quando você trabalha com um cliente todo dia, você cria um entendimento muito maior sobre a conta. E isso fica muito claro quando dá a volta no ano. Quando você fez uma campanha sobre tal coisa esse ano que vem chega a mesma campanha, você sabe o histórico, você sabe o que funciona, o que não funciona, qual é o tom de voz da marca. Então, por isso você fica mais tranquilo com alguém que já trabalha com a marca há um tempo, até para a pessoa conseguir sair da caixa, para a pessoa conseguir inovar e pensar numa coisa completamente diferente. Porque a pessoa sabe até onde a marca vai, até onde não vai, o que pode passar um pouquinho os limites da marca, o que não pode. Então, essa experiência de trabalhar na house, ela é muito rica, você consegue chegar em coisas para um cliente muito mais distantes do que você chegaria. Não estou dizendo que a experiência da agência é rasa, longe disso, mas você se aprofunda muito mais quando você está com um cliente só. E isso é super rico. Você acha que esse movimento, tendência de eliminar os intermediários nesse movimento das houses, vai fazer com que a gente veja um volume maior de trabalhos mais criativos nas ruas? Eu acredito que sim. Assim, falando pelo meu trabalho, eu vejo que a gente consegue... Como eu falei, eu estou lá há 7 meses. Então... outra coisa, voltando também até o que saiu, o que tem de case. A gente colocou até agora, a gente fez identidade visual nova, a gente colocou um filme na rua e tem algumas outras coisas saindo. E tem bastante trabalho de social. Então, tem muita coisa que está ainda no forno. E como começou a quarentena, algumas coisas vão demorar um pouquinho mais. E entraram outras coisas no forno por causa da quarentena. Mas eu vejo a qualidade criativa do que a gente está fazendo e, assim, eu não preciso nem falar do nosso trabalho, eu posso falar do que eu vejo de outras houses, por exemplo, do Nubank. A qualidade criativa do que eles estão fazendo é gigantesca. E eu acredito que isso de eliminar os intermediários é um dos grandes fatores para a gente conseguir ter uma qualidade criativa maior e fazer um trabalho sensacional. Outra coisa também que a gente parou para pensar é que, geralmente, quando a gente está na faculdade e a gente fala, eu vou querer seguir em criação, vou querer ser redator, vou querer ser diretor de arte, sempre falam muito em, não, então você tem que trabalhar em agência, porque não sei o quê, porque agência criativa, não sei o quê, você pode explorar mais sua criatividade, mas não falam muito sobre trabalhar em cliente. E hoje, a gente estando no mercado, né, a gente já sabe que tem como, sim, também inovar bastante trabalhando em cliente. Mas como e onde a gente pode começar a buscar essas oportunidades na área de criação fora das agências? Putz, boa pergunta. Boa pergunta. Essa é na veia. Eu acho que, assim, uma coisa interessante dos clientes versus as agências, pelo menos que eu tenho vivenciado, é que o processo seletivo dentro de uma empresa
é um processo seletivo um bocado diferente de como é numa agência. Numa agência a gente sabe que vai muito por indicação, você precisa conhecer alguém, aí você roda a pasta, aí você conhece 10 pessoas novas, aí essas 10 vão ficar sabendo de uma vaga, e talvez seja... Cliente é diferente. Cliente, imagina assim, antes você mapeava... O cliente abre a vaga, e o processo seletivo é por RH. Então, assim, é muito mais preto no branco. Antes, isso é uma coisa que eu estou pensando agora. Antes quando eu comecei, a gente mapeava as agências, e aí você ia rodar a pasta, e aí falava, a pessoa que via a sua pasta falava, onde você quer ir falar? Aí você falava, quero ir na DM9, na UMAP, na FNASCA, nenhuma dessas existe mais. Putz, eu tô pensando em nome de agência que não tem mais, que droga. Mas, e aí a pessoa te falava, tem um amigo lá, te passava o telefone, você ligava lá na agência e falava, oi, posso falar com o fulano? Te passava para a mesa, você falava com o fulano. Hoje, eu acredito que talvez essa mapeada das agências, talvez seja interessante mapear clientes que têm uma house, clientes que estão fazendo um trabalho interessante. Então, assim, dando um exemplo que eu vejo um movimento, pelo menos de empresas de finance, de finanças, assim, tem várias que tem house. É o caso do PicPay, é o caso do Nubank, é o caso do Banco Original, é o caso do Neon, acho que tem house, Next, nossa, todo mundo. Itaú tem house, acho que Itaú tem uma house com a Oliver, e eu acho que, assim, o processo talvez não seja tão diferente, mas é mapear essas houses e mapear essas houses e ficar e ir atrás, falar com os diretores de criação e ver quando abre vaga. A coisa mais legal é que dá para ver quando abre vaga. Por exemplo, o PicPay tem uma plataforma lá, o Boop, que você vai lá, quando abrir uma vaga, você aplica. É muito simples. Chegou uma pergunta aqui. A gente sempre monta a pasta pensando em agência. Para entrar em houses como o PicPay, o portfólio muda um pouco? Não muda. Falando pelo menos da minha experiência, não muda. O portfólio que a gente quer ver ali é um portfólio com ideia, um portfólio que você vê que a pessoa tem, desculpa a expressão clichê, mas que a pessoa tem sangue nos olhos e alguma coisa que te salte, assim. A gente, apesar de estar em house, a gente quer ganhar prêmio, a gente quer ser reconhecido como ponta de inteligência do mercado, assim, como se fosse em qualquer agência, só que, diferentemente, a gente está numa house. O portfólio, a pasta, é a mesma coisa, Talvez te ajude mais se você for, como eu falei, um monte de exemplo de houses de finance, talvez te ajude mais ter alguma coisa relativa ao segmento. Mas isso também ajudaria se você fosse para uma agência que tem uma conta relacionada a tal segmento. Isso, pelo menos, eu vejo fora do Brasil, é um negócio muito claro. Assim, você vai trabalhar com health, você é redator de health. Você entende de como funciona esse segmento. Você vai trabalhar com FMCG, Fast Moving Consumer Goods, que é, sei lá, pasta de dente, coisa... bens de consumo de movimentação rápida, você trabalha com isso. Você vai trabalhar com finanças, trabalha com isso. Então tem uma segmentação maior dentro. Talvez essa questão na pasta talvez mude um pouco. Mas eu acredito que, assim, se você tem uma pasta bacana, a mesma pasta que vai para uma agência vai te conseguir um emprego numa house. Legal. E a gente soube que você fundou em 2017 uma produtora chamada Bad Luck Media. Como foi o processo de ganhar a própria empresa e de entrar numa nova área? Então, em 2017 eu comecei a Bad Luck Media, quando eu saí de uma agência que eu trabalhava.
E eu queria fazer mais filme, eu queria fazer mais produção musical, e eu queria também criar para clientes. Olha, isso vai muito de encontro ao que a gente estava falando antes, de eliminar intermediários. Com a minha produtora, eu buscava fazer trabalho direto para clientes. Eu fiz trabalho com agências, lógico, porque eu tenho um histórico com agência, e às vezes era mais fácil conseguir um cliente que fosse uma agência, mas na grande maioria eu fiz trabalhos com clientes. Eu trabalhei com a Sangoban, que é a Feria Norte, eu trabalhei com o Startup Weekend do Google, eu trabalhei com a Mecal, que é uma fábrica boutique de pias e coisas em aço inox. Trabalhei com mais alguns clientes que eu não vou lembrar de... Trabalhei com viagens na web, eu não vou conseguir citar todos agora, mas foi uma experiência muito legal. A Bad Luck, ela me abriu os olhos para a possibilidade de um modelo que eu acredito que ainda vai... Hoje no mercado ele aparece de um jeito um pouco, na minha opinião, deficiente, mas eu acredito que isso ainda vai aparecer muito, que é tratar de criação por projetos. Na Bad Luck, eu recebia um briefing e eu montava a equipe por projeto. Então, eu tinha um projeto que era uma websérie sobre cozinha. Eu chamava um ilustrador que fosse ter a ver com o assunto, chamava um câmera que conseguisse estar naquele dia, chamava uma produtora, eu montava por projeto. Hoje em dia, no mercado, em alguns lugares, já existe isso, mas eu acho que é uma coisa que vai crescer muito ainda, porque a gente vê, assim, um boom no mercado de freelas. E eu não acho que necessariamente é um mercado de freelas, mas você trabalhar por projeto é uma coisa muito interessante, porque você consegue tirar um pouco o encargo do FII e você consegue ir atrás de excelência, assim. E acho que é uma coisa muito legal. Mas voltando para a Bad Luck, o que mais eu posso falar da empresa? Foi uma experiência super interessante de montar, com certeza para ir atrás de cargos de gestão depois, é algo que me ajudou muito. Como vocês devem ter visto, eu fiquei com a empresa por não um tempo absurdo, tocando só a empresa, porque eu recebi a proposta para ir para Portugal e acabou sendo uma proposta irrecusável, eu não tinha como não ir, sempre quis trabalhar fora, mas eu mantive a empresa está aberta até hoje, a Bad Luck. E a gente faz, eu e a minha noiva, Isabela, a gente faz um monte de projeto pela empresa ainda hoje. Ela fez o site do Alexa Tala, a gente vira e mexe, eu faço alguma trilha. Como vocês viram, o nome é Bad Luck Media, né? Então é uma empresa que eu montei ela para ela conseguir fazer várias coisas que não só ser uma produtora de filme. Então, eu posso entregar anúncio, posso entregar site, e ela está montada até hoje. Foi uma experiência muito frutífera no começo, aprender a montar essas equipes, aprender a gerir. É muito difícil para a gente que vem de criação, eu acho que ter essa experiência de ter que lidar com uma planilha de gastos, ter que lidar com N outras coisas que não tem a ver com briefing, é uma experiência super enriquecedora. E a Bad Luck ainda está aberta. Hoje é uma empresa que funciona muito mais de final de semana, né, obviamente, porque eu tenho meu emprego durante a semana, mas a gente ainda pega alguns projetos que são interessantes e que tem a somar aí, que a gente consegue montar uma equipe e fazer alguma coisa legal. A gente viu também que você tem alguns projetos pessoais que exercitam bastante também criatividade, como o Derreti. E muitos profissionais do mercado costumam comentar sobre a importância de você ter esses projetos para você, que não necessariamente
estão ligados à sua área. Então, por exemplo, redatores que ilustram ou diretores de arte que escrevem crônicas, por exemplo. Mas que é bom para estimular a tua criatividade de qualquer forma. Como que surgiu essa ideia do Derreti e o quanto que ele influencia na sua vida como profissional? Então, eu acho super importante ter projetos pessoais para dar vazão para a criatividade. Eu acho que assim, quando a gente está trabalhando numa agência, a gente tem briefing, a gente tem deadline, a gente tem um monte de coisa que... E na realidade, quando a gente está trabalhando em agência, a gente não está fazendo arte, né? A gente está fazendo negócio, business. Então é muito diferente. Eu acho que para quem tem essa pulguinha atrás da orelha da criatividade, putz, é fundamental conseguir dar vazão para o que a gente pensa. Bom, voltando ao Derreti. O Derreti eu comecei ele em 2012. Eu sempre gostei de escrever. E eu comecei um blog primeiro que se chamava O Redator. Aí eu achei que eu ali, jovenzinho, ter o blog que era O Redator era um pouco metido da minha parte. Aí eu falei, não, vamos fazer outra coisa. Aí o meu grande parceiro e eterno dupla, Pietro Soldi, que hoje em dia é um diretor de arte super premiado. Hoje em dia ele é ilustrador, ele trabalha como ilustrador, ele não está trabalhando como diretor de arte, está lá em Londres. O Pietro me ajudou bastante no começo, tal, a gente batia uma bola dos textos, e eu comecei um Tumblr. Na época o Tumblr estava super em alta, eu comecei um Tumblr Derreti. Aí eu postava alguns textos lá, não tinha exatamente um formato exato. No começo eu fazia uma crônica, depois eu fazia uma poesia, depois eu fazia um romance que eu postava em 10 posts diferentes, tinham várias coisas. E aí começou a dar um negócio de página no Facebook. Não, porque página no Facebook é legal, tal. Aí eu fiz uma página no Facebook. Aí, putz, a página decolou. Deu, assim, eu lembro que eu e o Pietro, a gente saiu para comemorar que tinha dado 1000 likes, na semana seguinte tinha 10.000. E na época eu estava estudando ilustração com o Rafael Coutinho e o Laerte Coutinho, a Laerte, né? E o Rafael é filho da Laerte. Eu e o Pietro, esse meu eterno dupla e amigo. E aí eu lembro que o Rafa falou pra mim, cara, quando der 10.000 likes na sua página, você deveria focar só nisso. Aí eu fiquei na cabeça, não, porque eu vou me dedicar mais, tal. E aí, de repente, deu 100.000 likes, aí deu 200.000 likes. Aí eu falei, calma, a minha profissão é uma. Isso aqui é uma coisa que pode vir a me dar algum lucro, alguma coisa algum dia, mas isso aqui é meu hobby, isso aqui é uma coisa que eu amo, e eu quero poder lidar com isso aqui do jeito que eu quero, sem ter que pensar em grana. Então segui tocando Derreti. Como isso interfere no meu dia a dia? No meu dia a dia, hoje em dia, por exemplo, eu escrevo tudo num dia. Na realidade, o que eu faço? Eu escrevo posts para uma semana em um dia. Então eu pego... O Derreti mudou muito, né? Então, da página do Facebook, o que aconteceu? As páginas do Facebook pararam de ter o alcance orgânico que elas tinham. Então, hoje em dia, para eu alcançar as 200 e poucas mil pessoas que eu tenho lá, eu preciso pagar. E, como eu falei, é um projeto pessoal. Eu não quero ficar colocando grana assim no Facebook. E aí eu vi que o Instagram vi há algum tempo já, né? Não hoje. Que o Instagram é um bom espaço para isso. Então eu escrevo um texto, coloco o texto na descrição da foto, e na foto eu faço alguma gracinha. Eu sempre que eu vejo alguma coisa de papel diferente, eu compro. Pode ser saquinho, pode ser cartãozinho. Isso aqui é para colocar foto Polaroid. E aí eu vou escrevendo, e aí eu tento ambientar as coisas. Esse aqui, esses grampinhos, tal. Eu tenho uma caixa cheia de papéis que eu sempre vou pegando papel e vou fazendo. Eu tento fazer essas coisas
uma vez por semana, posso fazer num sábado, num domingo, e aí eu tenho o mesmo preset que eu uso naquele VSCO, que eu passo esse preset em todas as fotos. Eu tento sempre clicar com a mesma iluminação para não ter problema com o preset e ficar com a mesma identidade no feed. E aí eu vou postando durante a semana. Tem semanas que, como eu falei, é um projeto que é para me dar prazer. Então tem semanas que às vezes saíram mais textos, semanas saíram menos, mas uma semana legal eu tento postar 2 vezes por dia. E isso é um pouco do Derreti. Agora eu tenho tido um pensamento de talvez mudar o nome Derreti para Henry Escreve e ter alguma coisa mais atrelada ao meu nome. Quando eu comecei a escrever, eu tinha um pouco de... queria me esconder atrás de uma marquinha, e hoje eu não quero mais. E é mais ou menos onde o projeto está hoje. Eu tenho uma dúvida em relação ao Derreti. Você escreve nele para meio que extravasar essa criatividade que você tem acumulada, ou é uma maneira de tentar ser mais criativo? Faz sentido? Faz. Não, você está buscando algum jeito de estimular sua criatividade ou de extravasar sua criatividade? Eu acho que assim, mais clichê impossível isso que eu vou falar, mas é o seguinte, criatividade é um músculo, né? E quanto mais a gente usa esse músculo, melhor ele fica mais forte. E assim, o Derreti, sim, ele tem um quê de extravasar a criatividade, mas ele tem um negócio que eu acho super importante. Isso eu ia falar antes, ainda bem que você perguntou. Que é como criativos em agência ou em house, às vezes a gente passa por períodos que não sai muito job, passa por períodos que o job que sai não é o job que a gente queria que saísse. Com esse projeto, eu consigo colocar job na rua todo dia. E eu acho que para a pessoa criativa, isso é uma coisa que dá um pouco de paz de espírito. E é isso que eu tento ir atrás, assim, sabe? Fazer o negócio funcionar e ver o negócio funcionando. E às vezes eu acho, até voltando um pouquinho atrás no negócio que a gente está falando de portfólio e projetos pessoais no portfólio, isso é uma coisa super importante, porque às vezes você vê a pasta de uma pessoa que está numa agência que você sabe que não está saindo muita coisa, mas você vê que a pessoa tem um super projeto que está acontecendo. Então você fala assim, às vezes a pessoa precisa ter a oportunidade correta para conseguir fazer no trabalho o que ela está fazendo no pessoal dela. Você já viu que o pessoal é super legal. O pessoal é quando você é o chefe. Então é só o seu critério, o que é bem interessante. Eu acho que eu fugi um pouco da pergunta. Não, acabou respondendo, né? A gente recebeu uma pergunta do YouTube, do Matheus, que é um ex-aluno da Rede, ele é redator na RGA, de São Paulo. Legal. Ele quer saber que, com o Brasil passando por uma mega crise econômica, como você vê o papel do PicPay em seu trabalho no momento em que as pessoas estão repensando a forma como se relacionam com o dinheiro? Opa, essa é uma bela pergunta. Eu não posso falar pelo PicPay, mas eu posso falar por mim. O que eu acho? Eu acho que empresas têm uma baita responsabilidade. E eu acho que, assim, mais do que fazer uma comunicação interessante, agora as empresas precisam ter ações interessantes. No caso do PicPay ali, a gente vê várias ações que foram interessantes nesse momento, nessa crise. E, por exemplo, zerar taxas para estabelecimentos comerciais físicos para a pessoa receber por cartão hoje e o dinheiro está na conta dela amanhã sem taxa nenhuma.
Pô, isso é uma ação que aconteceu ali que eu acho super interessante. Eu acho que a empresa tem muito a agregar também para a sociedade, como um meio de pagamento sem contato, entendeu? Você poder pagar o boleto, a pessoa que vai pagar um boleto na lotérica, ela não precisa ir até a lotérica, ela baixa o PicPay na casa dela, paga na casa dela, precisa pagar alguma coisa em dinheiro, às vezes não precisa usar o papel moeda, sabe? Eu acho que tem várias coisas de responsabilidade social mesmo, que o aplicativo está conseguindo ter bastante sucesso e, enfim, contribuir com a sociedade. Valeu pela pergunta, Matheus. Você quer fazer a próxima? Que eu fiz 2 seguidas. Tudo bem. Você tem o canal no YouTube, o Segue a Dev, no qual dá conselhos para quem quer começar a trabalhar com criação publicitária. Qual o conselho que você queria ter recebido quando você começou a trabalhar com criação? Isso é boa. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é saber que a gente trabalha com opinião e que às vezes a opinião de uma pessoa não vai ser igual à sua e que se você acredita numa coisa, você pode colocar ela embaixo do braço e ir atrás, porque são 2 conselhos em um, vai. Um é o seguinte, você precisa saber pesar as coisas. Às vezes alguém te fala, putz, tira isso do seu portfólio. E outra pessoa te fala, nossa, essa é a melhor ideia do seu portfólio. Então, você precisa desenvolver o seu critério para saber o que você quer mesmo. Porque às vezes o que você quer é não ter aquilo no seu portfólio, ou o que você quer é ter aquilo, você precisa escolher um caminho e ir. Então, saber dosar essas coisas e criar o seu próprio critério. E outra coisa que eu ia falar embalada nisso é botar as ideias embaixo do braço e fazer. Ninguém vai fazer as nossas ideias por nós. Ninguém. É muito fácil elas morrerem na mão de um gerente de marketing, delas morrerem na mão de um diretor de criação. Se você tem uma ideia, se acredita que ela é boa, viabiliza ela. Vai atrás e faz. Ah, não, mas putz, não vai rolar aqui na agência, não sei o quê. Deixa no bolso. Tenta fazer como projeto pessoal. Tenta arranjar um cliente por fora. Dá para fazer. Dá para fazer e tem que colocar... A gente tem que colocar as ideias embaixo do braço e ir atrás. Porque o principal interessado em colocá-las na rua somos nós. Então, cabe a nós fazer elas verem a luz do dia. E, às vezes, o que é mais legal... Eu sei que a gente já acabou falando sobre isso, mas, tipo, é mais legal ter um projeto pessoal ou correr atrás de um cliente para assinar essa ideia, ou depende da ideia, e como corre atrás do cliente? Boa. Eu acho que depende muito da ideia, porque, tipo, às vezes se você... Depende muito da ideia, qual é o objetivo final dela. Se você consegue fazer uma coisa para um cliente e fazer a ideia acontecer mesmo e com resultados reais e tal, eu acho fenomenal. Se você quer fazer como projeto pessoal, também é fenomenal, entendeu? O importante é fazer a coisa ver a luz do dia. E às vezes a gente tem que ter um questionamento de o que vai funcionar para fazer essa ideia ver a luz do dia. Vai ser ir pelo cliente? O que eu preciso? Eu preciso contactar esse cliente, o cliente precisa topar, eu preciso arranjar grana para fazer. Se eu fizer no pessoal, eu preciso o quê? Eu preciso fazer uma página no Instagram e preciso, sei lá, ver se o clube de criação posta uma nota. Pô, esse aqui é mais fácil, então eu iria por esse. Então eu acho que é um pouco por aí, assim. Como que você vai conseguir viabilizar mais rápido e mais fácil. E isso é outra coisa.
a gente vive num mundo hoje em dia que é totalmente conectado, né? Sei lá, há muito tempo atrás, o cara que tinha um set de referências na Finlândia era diferente das referências que você tem aqui no Brasil. Então, às vezes o cara tinha um insight que você não tinha aqui. Hoje em dia esquece. Todo mundo tem as mesmas referências, os mesmos insights. Então, se você vê uma bola quicando, assim, eu vou ali, eu vou rápido ali para fazer a cesta, porque senão outra pessoa vai fazer. Isso é pelo menos como eu penso. Então, o jeito que você conseguir viabilizar o seu projeto antes, manda bala. E aproveitando esse gancho, às vezes, como redator, é meio difícil você viabilizar um projeto que precisa de DA, que DAs estão em outros projetos. Então, agora, ou sempre, né, deveria ser exigido também uma parte de DA para o redator. Então, acho que todo mundo deveria saber um pouco básico, e eu falo isso já me cobrando, porque eu deveria saber um pouco mais do que eu sei. E eu queria saber outras habilidades que você acha que o criativo deveria ter. Quando eu montei a minha empresa, eu estava pensando muito nisso, no criativo multitarefas, e hoje em dia eu já penso um pouco diferente. Mas eu acho que, assim, obviamente, quanto mais coisas você fizer, se você estiver fazendo 4 coisas ao mesmo tempo, a probabilidade de você fazer elas de uma maneira mais rasa é alta. Então, se você for uma pessoa que tem um skill e você foca nele, a probabilidade de fazer ele de maneira profunda é maior. Por uma questão de tempo. É simples. Mas, se você tem outras coisas que te ajudam, também os 2 caminhos são interessantes. Eu acho, falando da minha experiência pessoal, eu, por exemplo, eu faço meus filmes. Então, eu consigo editar, eu consigo fazer um pouco de cor, eu consigo fazer um tequinho de animação, mas um tequinho, assim, não fica bom. É melhor se eu passar para outra pessoa. E uma coisa que eu aprendi com o tempo é que se você acha a pessoa correta para te ajudar no seu projeto, a pessoa vai fazer e vai fazer no tempo. Então, pra você ter uma ideia, eu, por exemplo, agora com esse projeto com o Segue a Dev, o cara que fez o logo refez no final de semana e me mandou logo com aplicação de YouTube, aplicação de Instagram, como vai funcionar na Thumb. Se você acha a pessoa correta, divide crédito. Isso tem tem um ensinamento que está num livro que eu... cadê? Não está aqui, eu emprestei esse livro. Que ele fala assim, não seja egoísta com as suas ideias. Se você tem um projeto, você chama uma pessoa para ser coautor do projeto, a pessoa vai focar, vai fazer rápido, e vai tá afim, sabe? Mas você precisa achar a pessoa correta. E quanto ao multitask, eu acho que é super interessante, porque eu vou te falar, apesar desse meu amigo, do Matheus, todo crédito para ele, Matheus Eniquia, ele é meu dupla hoje do PicPay. Ele fez esse pack para o Segue a Dev. Se eu não soubesse mexer no Photoshop, eu não ia saber pegar o template de foto pro Instagram e trocar a foto do meio com a cara do convidado. Então, alguma coisa todo mundo tem que saber. Eu acho importante, assim. Obviamente, na agência, na empresa, é muito pouco provável que você saia do seu papel de mexer no Word para mexer no Photoshop. Mas eu li uma pergunta aqui e me perdi. Mas eu acho super importante, eu acho super legal você ter um conhecimento amplo de outras coisas, mas nunca perder o foco que você tem um ofício. E o seu ofício, você precisa se especializar nele. Qual é o livro que eu ia indicar, por favor?
Putz, se vocês quiserem, eu posso falar um monte de livro. O livro que eu ia falar é o Não Basta Ser Bom, É Preciso Querer Ser Bom, que é um livro do Paul Arden, que é um senhor publicitário, foi diretor de criação da Saatchi & Saatchi por 15 anos, e no meu canal, no Segue a Dev, eu fiz um review desse livro, se quiser, tá lá, já deixando o mini merchan. Pode falar, Gi. Perdão, é que tem uma pergunta do YouTube. Boa. A Júlia perguntou, você ainda tem vontade de trabalhar fora? E quais são os melhores países para se trabalhar nesse ramo? Nossa, mas que pergunta é essa? Sim, eu tenho muita vontade de trabalhar fora. Agora eu estou no Brasil por tempo completamente indeterminado, super com raízes aqui, mas eu tenho muita vontade de trabalhar fora, de conhecer outros mercados. Eu tenho vontade de trabalhar... Olha, falando do meu pessoal, tá? Eu tenho muita vontade de trabalhar nos Estados Unidos. Para lá é muito difícil, questão de visto, tal, é mais complicada. Mas eu tenho muita vontade de trabalhar lá. Eu tenho muita vontade de trabalhar em Singapura. Conheço algumas pessoas que trabalham lá, eu acho que é um mercado interessantíssimo. E eu tenho vontade de trabalhar em Dubai. São 3 lugares que estão aí no meu mapa. Obviamente, eu tenho uma facilidade maior de ir para a Europa. Eu sou cidadão europeu, sou polonês. Quer dizer, eu nasci no Brasil, mas meus avós eram poloneses. E por isso que eu consegui ir para Portugal com facilidade. Então, dá para ir para a Europa com mais facilidade. Mas eu acho que países interessantes para se morar fora é uma questão que depende muito do que você quer. Você quer uma experiência fora, você quer... Putz, eu quero fazer um portfólio de tal maneira, tipo, você vê que assim, putz, tem muita ideia saindo em tal agência, em tal lugar. Às vezes você quer ir... É mais pela tal agência em tal lugar do que pelo país, entendeu? E eu acho que tem muitas particularidades. Quanto ao que eu falei dos Estados Unidos, até eu acho que assim, tem mercados que tem muito mais etapas e dizem que Londres tem muito mais etapas e a coisa é mais demorada para acontecer do que no Brasil. Às vezes uma ideia fica 3 anos ali para rolar. Eu acho que... Não sei, são coisas que eu gostaria de conhecer também. Eu acho que toda a experiência enriquece a gente. Como disse um ex-chefe meu e amigo meu, a gente canaliza e entrega na forma do que a gente cria muita cultura. Então, se a gente absorve mais cultura, a gente vai entregar coisas melhores. E conhecendo outras culturas, outros lugares, a gente faz o nosso repertório ficar melhor ainda. Chegou mais uma pergunta do YouTube. Bombando no YouTube. Do Francisco Mendonça, ele quer saber qual foi o seu maior desafio. Qual foi o meu maior desafio? Isso é difícil. Pensar algum desafio grande, assim, em termos de criação publicitária. Eu acho que mudar de país foi um desafio bem grande, assim. Quando você muda de país, tipo, sonhos à parte, vontade de trabalhar em tal agência à parte, jobs à parte, você passar toda a questão burocrática é um desafio gigantesco. E eu acho que conseguir passar por cima disso foi um belo desafio. Em termos de job, eu acho que sempre a gente vai pegando um desafio maior. A questão é que a gente vai ficando mais calejado e vai aprendendo a lidar com eles de outra maneira. Então, às vezes, você pega um desafio que seria desse tamanho, ele fica desse porque você já passou por esse, e aí quando você chega em alguma coisa super difícil, já tem skill set para conseguir resolver. Temos mais alguma pergunta?
Gi, tá mutado. Tá no mudo. Mandem perguntas. Se você quiser falar um pouquinho sobre o SegADev, que você estava contando pra gente antes de começar, que ia ter um papo super legal que vai ser então, agora. O SegADev, o primeiro capítulo foi o primeiro e o segundo episódio foram só comigo, né? Mas um negócio que eu tô fazendo agora é trazer convidados e para falar sobre diferentes temas, porque como eu falei, criação é muito uma questão de opinião, né? Então, fica muito mais rico o diálogo se eu vou falar sobre redação publicitária, mas tem um outro redator que está na Conchinchina e vai falar também, e aí às vezes ele pensa o oposto do que eu penso e eu acho que agrega demais, assim. Então, tem um próximo episódio, até voltando no que a gente estava falando de achar as pessoas certas para fazer os projetos com a gente. Nesse aqui eu tive muita sorte de contar com 2 parceiros de trabalho e amigos, que são o Matheus e o Rômulo, que estão super me ajudando. E agora está ficando pronto, a gente está nos detalhes finais da vinheta. E assim que sair essa vinheta, o episódio está pronto, ele vai pro ar. É um episódio agora com o Jorge Teixeira, que é diretor criativo da Fuel em Lisboa, que ele é meu amigão pessoal e foi meu chefe em 3 agências, foi meu chefe na Havas aqui no Brasil, na One Digital, que é do Grupo Publicis aqui no Brasil, e foi meu chefe na Fuel lá em Lisboa. A gente vai falar sobre carreira internacional, eu vou falar um pouco da minha experiência, ele vai falar um pouco da dele, que veio de Lisboa para o Brasil, trabalhou aqui em São Paulo, trabalhou em Brasília, voltou para São Paulo, depois ele foi para a Alemanha, para a EKQA, da EKQA foi para a BBDO, também na Alemanha. O cara tem uma carreira estelar, foi jurado de todos os prêmios que vocês podem imaginar, e ele vai dar umas palavrinhas aí no próximo episódio do SegADev. E dando um outro spoiler, também já tem mais algumas pessoas encaminhadas aí com vídeo. Entre uma delas está o Fábio Caveira, que vai falar um pouco sobre direção de arte. Também é um cara que passou pelo mundo inteiro, assim, e acho que vai ser muito interessante esse papo com eles. Eu vou deixar aqui no nosso chat o link do canal, se alguém quiser. Já estava perdendo o gatilho. E isso é um pouco do que vai rolar. Também vai rolar. Bom, vou aproveitar, vou falar um pouco de livro, então. Também vai rolar muito. Eu vou dar muita indicação de livro, que eu acho que isso é uma coisa que a gente peca um pouco às vezes como publicitário, não ler sobre o nosso. Pera, eu já vou. Acabei de ser no centro que a Mera falou que você tem um vídeo. Deixar umas dicas pra galera fora de São Paulo sobre coisas que eles podem fazer para acessar essa. Pera. Pode deixar umas dicas para a galera que está fora de São Paulo sobre coisas que eles podem fazer para acessar essas oportunidades legais de mercado, especialmente agora na época de quarentena e depois, nem sempre é fácil acessar de fora de Sampa. Vamos lá. Eu acho que o nosso mercado ele tem uma coisa muito, muito bacana, que é dar de volta, assim. Então, as pessoas, no geral, assim, são abertas quando você fala assim, você pode ver meu portfólio? É até uma honra, uma felicidade, alguém que te pede para ver um portfólio, você fala assim, pô, que legal. E eu acho que nessa quarentena, como as pessoas estão em casa, dá para super aproveitar e fazer aquela rodada de portfólio, que antes você precisava vir para São Paulo para rodar as agências, isso aqui. Agora, você não só não pode fazer isso, como deve fazer online. Então, eu acho que é o momento para aproveitar isso e fazer essa rodada online. Se quiser começar comigo, me manda uma mensagem no Instagram, a gente troca uma... No Instagram, não. Quer dizer, pode mandar mensagem no Instagram também. No LinkedIn, eu queria falar. Manda uma mensagem no Instagram, a gente troca uma ideia e eu faço o que eu fiz com as meninas, mando uma listinha de amigos e aí esses amigos vão falar e vão mandar uma outra lista de outros amigos. E assim você vai criando. E às vezes alguém fica sabendo de uma vaga e fala, putz,
tô sabendo, vocês estão afim, não sei o quê. E aí, numa dessas, alguma coisa vira. E eu acho que é tornar digital essa rodada de portfólio que antes era super offline, é uma coisa fenomenal. E tem que aproveitar mesmo para rodar e para falar com muita gente. Quase todas as peças que estamos vendo hoje é relacionada ao Covid, em todo o cenário que ele trouxe. Você tem alguma sugestão para sairmos desse bloqueio e pensarmos em ideias sem falar sobre a pandemia? Putz, isso é complicado, né? Eu estava falando ontem com algumas pessoas que alguém me falou, que tinha escutado não sei quem falando que o Covid não é briefing, né? E de fato, não é briefing, né? No meu trabalho, a gente falou bastante. Como eu falei, a gente tentou ter ações e não comunicação, né? E isso acho que foi bem rico, mas eu acho que tentar pensar em duas coisas. Uma, próximos momentos, e duas, coisas que estejam acontecendo agora, mas que não necessariamente você está falando sobre a pandemia. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, você pode falar agora sobre o tédio. Você pode fazer uma campanha para falar sobre esse assunto, que as pessoas estão entediadas em casa. Você pode falar alguma coisa relacionada a delivery. Você pode... Tem coisas que estão extremamente relacionadas à pandemia, mas você não vai estar falando de Covid, entendeu? E outra coisa é pensar em quando acabar, assim. Eu vi uma campanha super legal de uma agência que chama Coming Soon, de Lisboa, que é do Marcelo e do Bexiga, que foram diretores de criação da Fuel, também, antes do Jorge Teixeira. E eles fizeram uma campanha que é a primeira coisa que eu vou fazer quando. Então, a hashtag é a primeira coisa que eu vou fazer quando isso acabar. Tipo. E aí tem atrás, tipo, é a hashtag e um vídeo de um chopp numa esplanada. É a hashtag e um vídeo de alguém escalando. É a hashtag... Então, pensar um pouco, tipo, em coisas que estão relacionadas ao nosso dia a dia, mas não à pandemia. E pensar em coisas para quando acabar também. Eu acho super interessante. Imagina. E você tinha falado que você queria mostrar alguns livros, né? Se você quiser, a gente passou das 11, mas se você quiser falar, tranquilo. Tudo bem por você? Não, louco do livro, vou falar em 5 minutos. Para quem quiser pegar em sebo, R$5 na Amazon, Alex Pericinoto. Para quem não sabe, Pericinoto é o P da UMAP, Alcântara Machado Pericinoto. Mas olha o que se aprende do que o que se ensina. Esse aqui é mais novo, Haggerty on Advertising, para quem lê em inglês. É super legal, é um livro que fala desde, tipo, concorrência e como ser diretor de criação e como, etc., numa agência, até a história do Haggerty, que é o H do BBH, da BBH. Para nós redatores, The Copybook, do D&AD, fundamental, um livro que fala sobre... tem aqui, tipo, os melhores redatores do mundo e como eles escrevem. Basicamente é isso. Adland é um livro sobre história da publicidade. Também é legal. Como ser um bom criativo publicitário. Esse livro é em inglês, eu consegui ele num sebo em espanhol. Como eu estava baratinho, eu falei, vou ler em espanhol e já era. Mas é bem bacana também. Esse aqui, arte, pouco falado hoje em dia, mas muito importante. Rádio. 7 segredos criativos da propaganda em rádio, do Tony Hertz. É bem legal. E serve também para fazer filmetes, assim, os insights são ótimos. E que mais? Aqui tem mais uns 2 aqui. O livro do Washington Oliveto, o último, e a propaganda brasileira depois do Washington Oliveto. Aí tem mais um monte de coisa, mas isso é dando um pouquinho aí os meus 5 centavos sobre livros. Realmente, se eu tiver que falar aí, comece por um, eu falaria vai pelo Alex Pericinoto, vai no Haggerty, que é sucesso total, é um baita livro. E é isso aí. Tem uma perguntinha do YouTube.
O Tito Ferreira perguntou qual que é o seu objetivo com o projeto do Sega Dev. Tipo, o que você espera para o futuro do Sega Dev? Putz, o meu objetivo com o Sega Dev é conseguir ajudar pessoas que estão começando com criação publicitária e elevar a conversa sobre criação publicitária, conseguir conversar sobre criação publicitária abertamente, falar sobre uma coisa que eu amo, com o maior número de pessoas possível. Se eu conseguir ajudar uma pessoa aí a ter um insight ou a ir atrás de alguma coisa, para mim já está super valendo. E eu não quero ser um youtuber famoso, não é nada disso, mas é fazer um projeto que devolva para o mercado um pouquinho do que o mercado já me deu. Então, acho que temos mais perguntas. Não recebi mais nenhuma aqui no ponto. Mas a produção não passou ainda. Então... Aí, ó, mandaram uma no YouTube agora. Lê bastante, ajuda a escrever melhor? Opa, fundamental, né? Ler bastante ajuda muito a escrever melhor. Muito. É que nem ouvir música te ajuda a fazer música melhor, ver filme te ajuda a ser um diretor melhor. É lógico, é referência, né? Quanto mais referência a gente tem numa área, melhor a gente fica nela. Então, gente, muito obrigado. Obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado por tudo desde que a gente se conheceu, né? Porque foi, tipo, coisas ótimas acontecendo atrás de coisas ótimas. Que ótimo. Então, em nome da Red, em nome da Mai, meu nome, muito obrigado por tudo. Obrigado pessoal aí que participou também, com as perguntas. A galera aí mandando parabéns e tal. Que legal. É isso aí. Obrigado Obrigado eu pelo convite, muito legal. Adorei conhecer vocês, adorei poder ajudar um pouquinho e vamos que vamos. Quem precisar de qualquer coisa, só me chamar aí nas redes sociais, no LinkedIn, Instagram, se vocês quiserem, que a gente conversa. Estou sempre disponível. Fechou, gente. Tchau. Tchau. Tchau.